Morre hoje e é chamada a Deus uma freira chamada Maryse Caleta. A história dela é particularmente emocionante e o próprio Papa Francisco chegou a chamar ela de um exemplo da igreja por quanto mãe. Mas afinal, quem era essa figura e por que o Papa Francisco deu um elogio tão forte, tão significativo a ela? Antes de me alongar nessa história, eu peço aqui para vocês para curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem e por aí vai. Então, caso vocês não saibam, Maryse Caleta era uma freira que morava ali na região da Albânia, que durante o período entre 1940 e 1992 foi tomado pelos comunistas. Naturalmente, a ideologia ateia dos comunistas levou à perseguição dos católicos e batizados deveriam ser feitos clandestinamente. Uma das figuras que arriscou a própria vida para poder batizar novos fiéis, para trazer a salvação através do batismo, foi Maryse Caleta. E ela narra diversas histórias onde ela desafiou os desmandos do Estado comunista para salvar vidas. Uma história particularmente interessante que ela contava é que ela estava andando no meio da rua e aí quando uma fiel ela viu a freira, ela saiu correndo em direção a essa freira. E ela viu com o seu bebê, pediu para batizar o bebê. Mas como a freira estava no meio da estrada, ela não tinha como batizar o bebê. Mas a pessoa insistiu, queria ser batizado porque talvez fosse uma oportunidade única, não sei exatamente. O quão raro era isso, mas quando ela viu a freira, ela quis batizar. Então a freira se dispôs a procurar um rio próximo e pegou do próprio sapato um pouquinho d'água para jogar na cabeça da criança e batizar ela. Então veja que o próprio Papa Francisco, que o pessoal toma como sinônimo do comunismo, essas coisas assim, Papa Francisco mostra que a igreja está sempre unida junto a seus mártires e junto ao sofrimento dos seus fiéis ao redor do mundo. E é importante lembrar as misérias que essa ideologia trouxe para a humanidade. Muitas vezes a gente fala dos males do comunismo como se fossem meramente números. A gente fala assim, 100 milhões de mortos. Mas é aquela coisa, quando você mata uma pessoa, as pessoas fazem um drama, porque tem toda uma história por trás disso. Mas quando você mata milhões, é uma estatística, é um número. Mas se você parar a pensar, o comunismo como ideologia, como representação da maldade humana, foi capaz de fazer mais mal à humanidade do que a gente está vendo hoje com o Covid. Você imagina, por exemplo, a gente estava falando de Albânia, mas se a gente falar da Ucrânia, onde ocorreu o terrível episódio de Holodomor, em 1 ou 2 anos morreram 2 milhões de pessoas, muito mais que o Covid matou num país como o Brasil. Então, o vírus ideológico que corrompe os corações é algo devastador, né? Como a própria Feira chegou a falar, ela ainda hoje, ela falou em 1991, eu acho, que ainda hoje, quando eu olho para trás, parece inacreditável que podemos suportar tantos sofrimentos terríveis. Sei que Deus nos deu força, paciência e esperança. Deus deu força àqueles que Ele tinha chamado. De fato, Ele me recompensou todo o sofrimento vivido, já aqui na terra. Veja o tamanho, o peso dessas palavras. Nessas palavras você percebe a dimensão que é o sofrimento que essa pessoa havia vivido desnecessariamente pelo puro fruto da maldade humana. E também o motivo pelos quais os comunistas, essas pessoas cruéis, a primeira coisa que eles fazem é atacar a religião. Porque na busca da religião a pessoa encontra uma coragem, uma força dada pelo próprio Deus para poder desafiar os desmandos totalitários, desafiar todos os tipos de males. E, bem, até comentei isso de uma maneira mais alongada em um vídeo anterior, por que os cristãos são tão temidos, alguma coisa assim, porque os comunistas vendeu tanto os cristãos, em que eu entro nesse assunto em mais detalhes. Mas o que é importante a gente tomar no dia de hoje é esse exemplo
que a gente pode ter para todos nós de coragem, que foi a história dessa freira. Muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e por aí vai.